Existem objetos que deveriam ser inofensivos. Brinquedos, como bonecas, fazem parte da infância. Mas, e se um desses objetos fosse mais do que aparenta? E se ele escondesse algo sombrio, demoníaco e perigoso? Hoje, você vai conhecer a história real por trás da boneca mais amaldiçoada do mundo, a Annabelle. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias sombrias como essa aqui no Assustador. Em 1970, Donna, uma jovem estudante de enfermagem, recebeu de sua mãe um presente aparentemente inofensivo. Uma boneca de pano com cabelo de lã, rosto sorridente e vestido simples. Era o tipo de brinquedo que qualquer criança acharia adorável, mas algo naquela boneca logo se revelou perturbador. Quase imediatamente, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca mudava de lugar sozinha, aparecendo em posições diferentes, mesmo em cômodos fechados à chave. No início, Donna e sua colega de quarto, Angie, tentaram racionalizar. Talvez estivessem apenas esquecendo onde a haviam deixado. Mas as explicações lógicas logo deixaram de fazer sentido. Foi então que os bilhetes começaram a aparecer. Pequenos pedaços de papel envelhecido, com frases escritas em uma caligrafia estranha, quase infantil. Ajude-me. Mas o mais perturbador era que ninguém na casa tinha aquele tipo de papel. E ninguém sabia como aqueles recados estavam aparecendo. Lou, namorado de Angie, nunca confiou naquela boneca. Desde o começo, dizia sentir algo estranho sempre que estava perto dela. Uma presença pesada, quase sufocante, como se estivesse sendo vigiado. Certo dia, enquanto descansava no apartamento, teve uma experiência aterradora. Ele acordou de repente, sem conseguir respirar, paralisado. Ao abrir os olhos, viu a boneca Annabelle sentada sobre seu peito, encarando de perto. Seus olhos de botão pareciam mais escuros, mais profundos, quase vivos. Quando finalmente conseguiu se mover, correu até o espelho e descobriu algo ainda mais perturbador. 3 marcas profundas em seu peito, como se tivesse sido arranhado por garras. As feridas estavam inflamadas e ninguém conseguia explicar o que as causou. A partir desse momento, os acontecimentos se tornaram ainda mais violentos. Portas batiam sozinhas no meio da madrugada. Passos podiam ser ouvidos caminhando de um cômodo ao outro, mesmo quando não havia ninguém por perto. Objetos desapareciam ou eram arremessados do nada. A atmosfera no apartamento ficou insuportável. Com medo e sem saber mais o que fazer, Donna finalmente decidiu procurar ajuda espiritual. Ela sabia que algo muito errado estava acontecendo e que aquilo não era apenas uma boneca. Desesperadas e sem explicações racionais para o que estavam vivendo, Donna e Angie decidiram chamar uma médium. Durante a sessão, o ambiente ficou pesado, quase sufocante. A mulher entrou em transe e revelou algo inquietante. Segundo ela, o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins habitava o apartamento. Disse que Annabelle havia morrido tragicamente anos antes, no mesmo terreno onde agora estava o prédio, e que seu espírito havia se apegado à boneca. A médium explicou que a entidade via Donna como uma figura materna, alguém em quem confiava, e que apenas queria ser acolhida. Emocionada com a história e tocada pelo apelo, Donna decidiu permitir que o espírito permanecesse. Concordou em adotar a boneca, acreditando que estava apenas ajudando uma alma perdida. Mas essa decisão inocente selou o início de algo muito mais sombrio. O que parecia ser um espírito infantil e inofensivo era, na verdade, uma fachada, uma mentira construída para enganar, manipular e se aproximar. Algo muito mais antigo e maligno se escondia por trás daquela boneca e já estava dentro da casa. Assustadas e já desconfiando de que a situação havia saído do controle, Donna e Angie procuraram ajuda de especialistas. Foi então que entraram em contato com Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais e demonologistas.
Assim que chegaram ao apartamento, os Warren não demoraram a perceber que o que estavam enfrentando era muito mais perigoso do que um simples espírito infantil. A análise deles foi direta e perturbadora. Aquilo não era o fantasma de uma criança. Era uma entidade demoníaca que usava a aparência inocente da boneca para ganhar confiança e se infiltrar no ambiente. Lorraine, médium sensitiva, percebeu imediatamente a presença de algo maligno, algo que fingia ser frágil, mas escondia uma força sombria e manipuladora. Segundo os Warren, entidades demoníacas não possuem objetos, como muitos acreditam. Elas os manipulam, criam ilusões e encenações para se aproximar dos vivos. E aquele espírito havia escolhido a boneca como isca, como um canal. O objetivo final era claro: possuir um dos moradores do apartamento. Se não fossem interrompidos, os ataques iriam se intensificar até que um deles fosse completamente dominado. Diante da gravidade da situação, os Warren realizaram um ritual de bênção para purificar o local e interromper a ligação com a entidade. Em seguida, levaram Annabelle com eles, colocando a boneca em um saco especial e trancando-a com cuidado. Mas mesmo durante o trajeto de volta para casa, o terror não deu trégua. O carro falhava, os freios travavam do nada, e por um momento, Ed achou que não chegariam vivos. A boneca parecia resistir, como se não quisesse ser levada. Durante o trajeto de volta, o clima dentro do carro era pesado, quase sufocante. O silêncio era cortado apenas pelos ruídos da estrada, até que algo começou a dar errado. Sem motivo aparente, os freios do carro começaram a falhar. O veículo derrapava, os comandos não respondiam. E por instantes, Ed Warren teve certeza de que sofreria um acidente grave. A tensão aumentava a cada quilômetro, como se uma força invisível estivesse tentando impedir que a boneca chegasse ao seu destino. Foi só quando Ed borrifou água benta diretamente sobre Annabelle que o carro estabilizou, como se a ameaça tivesse recuado, mesmo que apenas por um momento. Ao chegarem em casa, os Warren sabiam que precisavam conter aquilo de forma definitiva. Annabelle foi então colocada em uma caixa de vidro construída sob medida, reforçada e trancada com fechaduras especiais. Orações e rituais de proteção foram realizados ao redor da caixa, que foi posicionada em um local reservado dentro do Museu do Oculto dos Warren, em Connecticut, onde permanece até hoje. Mas quem visita o museu diz que a história não terminou ali. Funcionários relatam que, de tempos em tempos, a boneca muda de posição. Outros afirmam que sentem calafrios ao se aproximar do vidro. E há quem jure que, ao olhar nos olhos de Annabelle, ela pisca. Entre os inúmeros relatos envolvendo Annabelle, um dos mais perturbadores é o de um jovem que visitou o Museu do Oculto e decidiu zombar da boneca. Rindo, ele bateu com força no vidro da caixa e fez piadas, desafiando o que considerava apenas uma superstição boba. Lorraine Warren, que estava presente no momento, o advertiu com firmeza: isso não é uma piada. Mas ele não levou a sério. Poucas horas depois de sair do museu, o rapaz sofreu um acidente de moto. A colisão foi violenta e ele morreu na hora. A namorada, que estava na garupa e sobreviveu, contou que ele perdeu o controle da moto sem motivo aparente e que, momentos antes do acidente, ele ainda ria da boneca. Esse não foi o único incidente. Outros visitantes relatam que, ao se aproximarem da caixa de vidro, sentem calafrios repentinos, tonturas ou uma forte sensação de mal-estar. Alguns afirmam ver a boneca mover levemente a cabeça ou mudar de posição entre uma visita e outra, mesmo estando trancada em um recipiente lacrado e protegido. É como se a boneca reagisse à presença de quem duvida, como se estivesse sempre à espreita, esperando um novo motivo para agir. Até hoje, o museu mantém um aviso claro e direto para todos os visitantes: não toque na caixa. E, acima de tudo, não desafie Annabelle. Annabelle permanece trancada, isolada atrás de uma caixa de vidro reforçada, cercada por orações e avisos de perigo. Mas, por quanto tempo isso será suficiente?
O mal que habita aquela boneca pode estar adormecido, quieto, contido por agora. Ou talvez apenas esperando o momento certo para voltar à superfície. Você teria coragem de encará-la, de se aproximar, olhar diretamente nos olhos costurados da boneca mais temida do mundo. Porque há quem diga que, ao fazer isso, ela olha de volta. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.